Boa noite. Bem-vindos. Hoje a gente vai receber a Pietra Possamay para falar um pouquinho sobre vinhos peruanos e o trabalho dela. Ela é uma enóloga brasileira que está fazendo um trabalho super bacana lá no Peru. Deixa eu fixar o nome da live aqui, enquanto o pessoal chega. Pronto. Olá, Edenilson. Olá, todo mundo. Pessoal de Recife, Cid. Bem-vindos. Deixa eu ver se a Petra já chegou aqui. Ana Paula, bem-vinda. Não estou conseguindo ver as solicitações, ainda não. Pronto, desculpa. Convidei a Pietra aqui já. Pessoal, bem-vindo. Tava colocando o nome ali. Pietra já está entrando aqui com a gente. Já vamos iniciar o nosso bate-papo. Wedia, bem-vinda. Olá! Oi, Tudo bem-vinda, Pietra. Finalmente a gente conversando. Tá tudo conseguindo bem? ouvir? Tudo ótimo, bem-vinda. Pietra tá lá dentro da vinícola, pessoal. O sinal é um pouquinho lento, mas a gente vai conseguir fazer a nossa transmissão, falar tudo que a gente tem para falar aqui hoje. Vamos só ter um pouquinho de calma. Som tá bom, Pietra? Tá Pronto, conseguindo me ouvir? Boa. tá ótimo aqui pra mim. Bom, pessoal. Então ótimo. Antes de apresentar a Pietra, só lembrar para vocês que a The Wine School é a primeira escola do Brasil provedora dos cursos W7, também provedora dos cursos French Wine Scholar, curso de Jerez, curso de vinho do Porto. Temos datas definidas para esse período pós-isolamento social no nosso site, que você acessa pelo link na bio. Temos semana que vem, e está se esgotando o prazo para inscrição, uma degustação guiada com o produtor da Alsácia, que vai ser feita pelo Zoom. Então, dê uma olhadinha quando terminar a nossa live, vá lá no perfil, consulta o nosso site, tem muitas oportunidades de estudar, da gente se manter conectado. E essas lives são uma forma da gente estar perto do conhecimento, de estar perto das pessoas que fazem a diferença no mundo do vinho. E foi por isso que a gente convidou a Pietra. Eu não a conheço pessoalmente, a gente tem uma amizade virtual já de algum tempo. Ela é gaúcha, mas já está no Peru há algum tempo. E vou contar um pouquinho da história dela, para depois contar um pouco da história do vinho do Peru, para a gente começar o nosso papo. Pietra novinha, mas ela começou com 14 anos a trabalhar com vinho, fazer a escola técnica de enologia. E em 2011, ela já fez a primeira safra dela. De 2012 a 2015, ela estagiou na Alma Única, vinícola Alma Única, em Bento Gonçalves. Em 2004, ela iniciou a graduação dela em enologia, trabalhou no Embrapa, na Fecovinho, foi uma das mentoras do projeto da Casa Ágora, que trabalha com vinhos naturais também lá na Serra Gaúcha, e depois foi parar no Peru, que depois a gente vai saber por que ela foi para lá e tudo mais, como ela está conduzindo a carreira dela. E quando a gente anunciou a live, muita gente falou, mas tem vinho no Peru? Nunca ouvi falar. Eu mesma tive a oportunidade de provar pouquíssimos vinhos de lá, e a gente tem a ideia, porque não ouve falar muito, de que não se produz nada, só lembra do pisco, lembra da alta gastronomia que se produz no país também, mas o Peru foi o primeiro país da América do Sul a produzir vinhos. Em 1560 haviam 40 mil hectares de vinhedos no país já. E tem a primeira vinícola mais conhecida, foi instalada em 1889, que é a Vina Atacama. Tem muitas coisas interessantes para buscar por lá, são vários vales produtores.
Em alguns pontos tem altitudes até 1.500 metros. Não sofre com geadas, então tem um diferencial, apesar de ter um clima muito parecido com o Chile. Tem várias questões que aproximam também de algumas zonas californianas de produção. É um país com muita coisa para se descobrir. E a Pietra vai contar um pouco, primeiro, de como ela foi parar lá, o que ela está fazendo por lá. Eu vou fazendo umas perguntas, vocês também, acredito que vai ser uma live com muitas dúvidas, muitas curiosidades. Então, vocês vão mandando as perguntas, que já sabem, eu anoto no meu tablet e passo para a Pietra conforme for sendo oportuno aqui. Pietra, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por parar aí seu trabalho, está no final da... Eu que agradeço. Acabou a safra. Eu que agradeço já, a né? oportunidade. Imagina, aí vamos começar a conversa. Como é que você foi parar aí no Peru? Como é que apareceu essa oportunidade para você praticar enologia por aí? Eu conheci o Peru pela primeira vez em abril de 2018, né? Já estava amadurecendo uma ideia de vir para cá, quem sabe, mas ainda não conhecia. E estive aqui em abril de 2018 e aí em julho, depois que eu acabei as minhas últimas classes, minhas últimas aulas presenciais na faculdade em Bento, eu me mudei para Valer, aí para de Malha e Cuia mesmo, e iniciei a busca por vinícolas, mais por loja de vinhos também, porque todo mundo que eu conhecia acabava me dizendo: mas aqui você não vai ter vinícola aqui em Lima, você não vai poder exercer enologia, né? Era o que todo mundo sempre falava. Peru não precisa de enólogo e tudo mais. E, bom, nesses 7 meses que eu fiquei de 2018, 6 meses que eu fiquei de 2018, eu me dediquei a tomar muito vinho peruano, a conhecer muito o produto local, porque eu acho que essa é uma das melhores coisas que a gente pode fazer quando está conhecendo um lugar ou quando vai viver em um lugar, né? É estimular a produção local, vinho, alimentação, o que for. E eu fui, assim, bem atenciosa nisso, foi muito interessante, conheci as regiões produtoras. E voltei para o Brasil em dezembro um pouco preocupada, um pouco receosa, né? Porque ainda não tinha conseguido nada, né? Não visualizava nada. E em janeiro, o Arturo, que agora que é meu grande companheiro aqui na Bodega Murga, me procurou por indicação de um amigo nosso aqui em comum de Lima e contou do projeto. E a frase dele foi assim: eu nem te conheço, mas eu sinto que você é a pessoa que a gente precisa. E aí, correndo, né? Voltei correndo e estamos aqui desde fevereiro de 2018. 2019, Legal. 2019, perdão. Fevereiro de E 2019. você teve já é a segunda safra, então, né? E você teve uma passagem pela indústria Isso. convencional de vinhos, trabalhou um tempo com a Alma Única e depois foi participar do projeto da Casa Ágora, que já trabalha com vinhos mais naturais. Então, como é que foi essa tua transição e como é o projeto da Murga em si? Conta pra gente. Bom, eu tive várias experiências nas vinícolas convencionais, chamaremos assim, né? E sou muito agradecida. Não sou nem um pouco radical em nenhum sentido, nem para um lado, nem para o outro. Adoro vários vinhos. Tive a sorte, a honra de trabalhar com vários vinhos que eu adoro consumir. E a Casa Ágora surgiu. Eu estava trabalhando na Fecovinho. Depois da Alma Única, eu passei pela Embrapa, com pesquisa de solo e análise química enológica, um pouquinho de cada coisa. E depois comecei na Fecovinho, que sem dúvida foi um grande divisor de águas, assim, na minha visão do setor de vinhos brasileiro. Foi muito bom aprender mais, conhecer as particularidades, os detalhes, as forças, fraquezas, né, do nosso setor, que merece tanta atenção e tanto carinho. E foi aí que eu conheci o Hélio Marchioro. E depois de muito aprender com ele na Fecovinho, ele me convidou a fazer parte de iniciar o projeto dele Casa Ágora, né? Que era uma paixão dele tomando forma. Contava também com a consultoria, com o apoio da Marina Santos, da Vinha Una. É um projeto bem legal que eu gosto muito de acompanhar, sou fã mesmo.
Suspeita, mas fã. Então, essa E transição, aí, ela daí, foi bem desafiadora, né? Porque, bom, você tem que abrir mão de várias certezas, vários ensinamentos, tem que arriscar, tem que ter coragem. E, querendo ou não, o vinho sempre vai ser fiel ao tratamento que você dá para ele. Então, acho que tendo cuidado, honestidade, verdade, mais cuidado, são caminhos que é difícil dar errado, sabe? E agora, trabalhar aqui com as uvas peruanas, que são bem diferentes das uvas que eu costumava trabalhar no Brasil, foi, sem dúvida, a parte mais desafiadora da minha carreira. Tanto por estar em um eu país ia novo, essa. Pode perguntar, perdão. Eu ia perguntar isso, porque na minha pesquisa eu encontrei que as uvas mais cultivadas para vinhos nas regiões nas casas mais tradicionais são a Taná, Petit Verdot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Semillon. Mas vocês trabalham com uvas pisqueiras, né? Então me conta um pouco como funciona tudo isso, esses Isso. desafios, essa diferença de trabalhar com as uvas que você estava acostumado a estudar aqui no Brasil e se deparar com castas que eles, enfim, que não tem essa tradição nos vinhos, né? Bom, foi bem interessante no início, um choque inicial por algumas diferenças, particularidades bem pequenas, mas interessantes morfologicamente falando, das videiras, características assim, como é possível que essa uva seja vinífera? Tantas, né? E inclusive tem uma das uvas pisqueiras, das 8, é a Uvina. Ela é cruza com a Estivalis. Foi a primeira uva com cruza com a Vitis vinifera e a Estivalis que eu conheci. Foi, assim, bem interessante. Mas aqui nós trabalhamos com 5 uvas das 8 consideradas pisqueiras, né? Com a Itália, a Ubia, a Negra Criolla, a Moyar e a Quebranta, que é a uva por excelência peruana, eu gosto de dizer, né? Então, assim, desafio no sentido de diferentes características de taninos, polifenóis, o espectrofotômetro fica doido com essas uvas nas análises, tudo isso. E aos poucos eu acredito que eu fui me adaptando Sério, é muito intenso, porque elas são uvas que elas têm bastante cor de casca, mas a extração dessas cores é uma psicodelia, entende? Muitas vezes acaba esperando uma uva um vinho super tinto, um mosto tinto, o mosto já tem 28 dias de maceração pelicular e tá um belo rosé, uma coisa super delicada, é uma descoberta constante, sabe? Desafiador, mas sem dúvida é um recompensador na mesma intensidade, né? Sobre as diferenças de vinificação. As diferenças de vinificação mesmo, aí é uma coisa bem interessante, porque são uvas que, por anos, por séculos, foram utilizadas para vinhos mostos que iriam ser destilados. Então, não se conhece o comportamento dessas uvas numa vinificação, numa garrafa por 1 ano, por 2 anos, por 5, por 10 anos. É um território completamente desconhecido. As uvas pisqueiras aqui, elas são somente utilizadas para pisco mesmo, para destilação. Então, a gente está descobrindo e aprendendo muita coisa completamente junto, né? Com elas. A duração, propensa à oxidação, qual tem mais resistência, acidez, particularidades que já seriam super distintas, tratando só da uva como uma coisa só. E aí coloca no cálculo o terroir que a gente tem aqui, um solo de pH super alto, pouca matéria orgânica, todos esses detalhes, nossa, viram um prato cheio de pequenas especificidades interessantes, assim. Então, vocês já têm uma produção bem estabelecida, mas ainda estão fazendo muitos ensaios para descobrir, na verdade, quais são os destinos dessas uvas,
as melhores formas que elas se expressam e tudo mais, né? E o que mais vocês têm feito de diferente? Qual é a via que vocês têm seguido nesse sentido? Eu sei que aí vocês também praticam um processo de vinificação mais natural, mas assim, vocês têm Uhum. buscado esse perfil um pouco comercial, ou vocês querem fazer algo realmente inovador? E assim, a gente já deu para perceber que você está desbravando o Peru junto com o pessoal da Murga, né? Ajudando a descobrir essa nova fase do vinho peruano. Sim, acho que é uma excelente definição. Sem dúvida, é uma nova geração de vinhos. A gente também apoia muito que cada vez mais pessoas pesquisem, tenham curiosidade, experimentem, né? Isso é muito interessante, é muito importante, porque o Uhum. projeto aqui, além de tudo, além do pisco, além do vinho, é um projeto de resgate histórico, tanto da zona do Vale de Pisco, quanto das tradições, seja de produção, de plantio ou até mesmo de transporte, de como esse vinho, esse pisco era transportado lá naqueles tempos passados. Uhum. Aqui, para te contar de alguns dos vários experimentos, nossa produção é bem pequena, bem pequena. Eu trabalho com tanques que vão de 200 litros até 3.000, nada maior que isso, nada maior que isso. Somente tanque de inox, não passa por nenhum tipo de plástico, só inox, né? Fermentações em Uhum. geral. Eu aqui busco me fixar minha vinificação em 4 pilares elementares, que são madeira, aço, concreto e argila. Então, eu trabalho com barricas de carvalho americano e francês, sempre de segundo uso. Uhum. Ovos de concreto Nomblot, com areia do Vale de Loire. E esse é o nosso primeiro ano, foi a nossa primeira safra com as ânforas, né, de argila, de terracota, italianas, e aí os tanques de aço que a gente usa para fermentação e, em alguns casos, para tempo, né, para criança. Então, esses são nossos 4 pilares de aperfeiçoamento de produto. Esse é o nosso primeiro ano com as ânforas de argila. Todas elas receberam fermentação integral. Nenhuma delas foi só maturação ou maceração. A uva chegou, foi processada e direto para a ânfora, e aí ela está desde fevereiro com as cascas, com maceração pelicular, que é outro norte que a gente tem muito, muito forte aqui dentro da bodega. Sempre uma maceração mais contínua e longa possível, sempre. Uhum. E em termos de viticultura, Pietra, como é que funciona? Qual que é o sistema de condução que vocês utilizam? Como existe diferença entre essas uvas na região de Pisco? Como é que funciona isso? Sim, nós utilizamos espaldeira em todos os campos, né? A nossa diferenciação é feita em campo na poda. A planta que vai ser destinada, ou a parcela que vai ser destinada para vinho, para pisco, ela tem um rendimento normal, assim, da planta. A gente deixa ela fornecer o que a planta julgar necessário. Agora, a planta para vinho, a gente tenta reduzir ao máximo os cachos por planta, cada vez mais, principalmente porque são plantas super novas, super jovens, recém, vamos completar 5 anos, nossas plantas, muito recente. Então a gente tenta reduzir máximo, 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 porque é uma superprodução. O nosso porta-enxerto aqui, ele é vigoroso, ele é um porta-enxerto feito para uva de produção para pisco, que normalmente é uma produção gigantesca, enorme, assim. Então são adaptações que a gente Uhum. está fazendo humanamente, manualmente, né? Uma poda bem restritiva para vinho e a poda para as plantas de pisco aí mais livres, né? Claro, com muito cuidado e tudo mais, mas aí a Uhum. escolha da planta, digamos. E dentro dessa construção desse novo conceito do vinho peruano que vocês têm feito, porque é importante conceituar, pessoal, que, como eu disse, tem muitas uvas internacionais cultivadas ali, já que a gente sabe que
são cultivadas no mundo todo para a elaboração de vinhos tradicionais. O projeto que a Pietra está participando lá é realmente desse resgate das uvas pisqueiras e destinação para a produção de vinhos e valorização dessa cultura peruana, levando também, além da categorização dos piscos como premium, mas também dos vinhos, com toda essa fonte histórica que ela tem por ali. E existe, Pietra, um interesse também da regulamentação dessas práticas, da utilização dessas uvas, da criação de uma indicação geográfica para a região de Pisco? Ai, com certeza, com certeza. Nós temos muito interesse nisso e estamos dispostos a apoiar no que for preciso. Quem sabe até iniciar, né, o movimento para que isso aconteça. E o Vale do Pisco é muito histórico no contexto tanto da produção de vinho como de outros acontecimentos da história peruana. E a gente tem muito respeito por isso nos encantaria muito que, sem dúvida, recebesse uma indicação geográfica, uma DO, como, como um reconhecimento, né, e um apoio para que mais produtores, mais pessoas se estimulem a esse contexto, esse resgate histórico do vinho peruano, né, que merece mais atenção e carinho, principalmente das uvas pisqueiras. Interessante. Tem uma pergunta aqui se tem os vinhos no Brasil. A gente consegue encontrar os seus vinhos aqui no Brasil? Nossos vinhos, nosso primeiro debut comercial foi feito em julho do ano passado, na Naturebas, da Liz. Nós levamos poucas garrafas, foi muito interessante. A gente estava com frio na barriga, foi incrível, ficamos muito felizes com a recepção. E infelizmente, ainda não temos os vinhos no Brasil. Estamos estudando maneiras de fazer isso, tornar isso possível. Uma pequena pausa pela situação atual do mundo, mas assim que as coisas começarem a se resolverem, né, ficarem mais tranquilas, a gente espera retomar essa ideia de levar nossos vinhos para o Brasil, com certeza. Temos muitos amigos que apoiam o projeto e que com certeza adorariam receber o vinho aí. E como é que o peruano recebe o vinho do próprio país dele? Tanto dos mais tradicionais, quanto dessa nova produção, desse estilo que vocês estão implementando. Você vê o peruano consumindo muito vinho peruano? Olha, eu vou falar do que eu percebo, do que eu vejo como indivíduo, né? Em vários restaurantes existe sim um carinho, um apoio bem legal, bem interessante com as vinícolas daqui, as grandes, as médias, as conhecidas, os pequenos produtores. Existe sim esse cuidado, esse apoio, esse estímulo, e isso é muito importante, é muito louvável. E mais do que tudo, eu acho que hoje o Peru, não só na América Latina, na América Latina com certeza a gastronomia mais hoje marcante, né? E é um país tão rico em insumo, em natureza, em alimentação, em gastronomia, em história, em cultura. E isso você vê refletido nas criações que existem aqui. E aí olha que a gente está falando de um nicho muito específico, que é a gastronomia peruana, reconhecida mundialmente. E é muito legal porque, se você está no Peru, num restaurante peruano conhecido, a experiência vai ser muito mais bonita se você tomar um vinho peruano. E eu acho que isso é latente, é bonito, está florescendo, está em ebulição. E mesmo com essa pausa bem dramática, bem difícil, né, que todos os restaurantes do mundo, todos os setores estão sentindo, vai sim regularizar. Quando as coisas melhorarem, todo mundo vai saber se adaptar bem e apoiando uns aos outros. Porque é muito interessante essa junção de uma gastronomia incrível, magnífica, com uma bebida, além do pisco, claro, uma bebida à altura de autenticidade, de detalhe e de notas. Porque logo que eu comecei aqui na Bodega Murga, eu já conhecia muitas frutas, digamos, peruanas, né, que tem aqui. E foi mágico provar alguns vinhos, provar alguns mostos e reconhecer frutas peruanas. Acho que essa parte foi, sem dúvida, uma das coisas que mais fez eu me apaixonar por essas uvas, né?
a fidelidade, o parentesco, que parece meio metafísico, mas de alguma maneira se explica, eu acho. Essa questão das percepções aromáticas são muito interessantes. E depende muito de quem está provando também, né? Não só Com certeza. pela habilidade sensorial, pela bagagem, mas também exatamente por isso, pelo envolvimento que se tem com tudo. E dá para perceber que você já está apaixonada pelo Peru, né? A Ana Paula está perguntando. A Ana Paula está perguntando quais são essas frutas peruanas e perguntaram ali em cima qual dos teus vinhos você indicaria para harmonização com ceviche, dessas uvas diferentes, das uvas Uau! pisqueiras. Excelentes perguntas. Aham. Então, primeiro, Ana Paula, as primeiras frutas que eu senti nos vinhos, nos nossos vinhos aqui, foi camu-camu e lúcuma. Essas duas foram. E tumbo. Essas três, camu-camu, lúcuma e tumbo, foram as mais presentes, assim, e são frutas super tropicais, muito, muito perfumadas. Tumbo, aqui é uma coisa ácida, a gente gosta de chamar de um maracujá banana, porque ele tem o formato de uma banana, mas quando você quebra ele, ele é um maracujá por dentro. É muito divertido. Lúcuma é, sem dúvida, acho que uma das frutas mais queridas do pessoal aqui. Ela harmoniza muito, muito, muito bem com várias coisas, com chocolate, com sobremesas elaboradas, caldos. É maravilhosa a lúcuma. E o camu-camu é uma frutinha super tropical, super ácida, talvez uma framboesa com pêssego. Tô viajando aqui, descrevendo, mas garanto que muita gente que tá assistindo já provou essas frutas e talvez vá concordar. Mas elas são composições incríveis, assim. Elas realmente são... Parece que você pega o melhor das frutas e cria essas especialidades, assim, bem divertido. E respondendo à pergunta da harmonização, com ceviche eu recomendaria fortemente o nosso Itália, que a nossa Itália aqui é a Moscatel de Alejandria, ou o Itália com albia, que aí é a mesma Itália Moscatel de Alejandria com a albia, que é a nossa outra uva. Aqui eu tenho pertinho uma garrafa de albia Itália. Esses dois vinhos, eu tinha essa resposta na ponta da língua, porque é um comentário que a gente recebe muito de vários sommeliers amigos, de vários chefes e de vários clientes que dizem: eu nunca encontrei um vinho para tomar para harmonizar com o ceviche. E o de vocês, o Itália, o Albi Itália, é incrível, é o Peru em um prato, assim, numa janta, no almoço. E esse feedback é muito, muito legal. Porque, convenhamos, ceviche é uma coisa bem desafiadora, né? Um prato bem desafiador de harmonizar. A gente dá um jeito, né, com as uvas que tem, mas realmente, se existem uvas que a gente não conhece como essas e que podem dar um perfil mais casado com o ceviche, porque ele é muito rico realmente, né? Às vezes ele engole o vinho, né? Então, muito interessante. Então, perguntou também com o que as pessoas, que os peruanos harmonizam o pisco. Qual é a pergunta? Com que comida os peruanos harmonizam o pisco? Bom... Eu não sei se eu tenho direito a falar sobre isso, é bem tradicional, mas assim, o pisco, um bom pisco, um pisco assim de qualidade premium e muito bem feito, com muito esmero, ele merece ser valorizado primeiro numa degustação puro, né? Para encontrar todas as notas que a gente busca encontrar nas determinadas uvas. Nas não aromáticas e nas aromáticas. Então, aqui me ensinaram um método muito interessante que se chama prende e apaga, que é você ter um copo de pisco, uma taça de pisco, uma taça de água, e aí prende com o pisco, acende e apaga com a água. E prende com o pisco e apaga com a água. Esse é um método, eu acredito já fiz essa brincadeira, não dá certo muitas vezes, viu? Às vezes só acende. Cuidado,
Ao testar isso em casa, muito cuidado. Mas esse é um método de Exato. degustar um pisco de qualidade muito interessante. E acredito eu, Aham. pelo menos com os meus amigos pisqueiros aqui, é o método mais fiel de apreciar um bom pisco. Agora, claro, um pisco com uma cantita, num show, como um aperitivo antes do almoço, para abrir o apetite. Não há outra coisa a ser aproveitada aqui antes de um bom almoço peruano, de um jantar peruano, que uma tacinha de pisco Itália, Negra Criolla, que é meu preferido, Quebranta também merece seus créditos, gosto muito. E é uma bebida que eu aprendi muito a apreciar e hoje sou uma grande entusiasta do pisco, puro. No pisco, as uvas também mantêm o mesmo estilo aromático do que no vinho? Mesmo no processo de Sim, destilação? sim. O Arturo que eu citei antes, que é o nosso diretor, ele é sommelier e catador de pisco, né? Então ele tem um conhecimento super vasto nessa área. Muito interessante que várias vezes eu apresento vinhos, por exemplo, esse vinho de Moiar, esse vinho de Quebranta. E ele me diz assim, bah, você não vai acreditar, mas eu encontro esse aroma em piscos de Moiar, eu encontro esse aroma em piscos de Quebranta. Sempre com variações em diferentes intensidades. Mas sim, existem várias semelhanças. Legal. E o projeto do pisco da Murga é mais antigo, Pietro? Começou também junto com os vinhos? Sim, na verdade, a Bodega Murga inicia em 2016 como um projeto inicialmente só de piscos, né? Um resgate de produção histórica e também buscando um pisco de qualidade extra premium que pudesse ser aproveitado pelo peruano, mas também encontrado fora do país, né? Então, se peruanos que vivem fora tivessem acesso a um pisco de qualidade, feito com muito carinho, com muito cuidado, e respeitando a expressão da uva pisqueira. O nosso maestro pisqueiro aqui é o Alberto de Laura. Ele produz o pisco Dom Amadeu. E, na minha opinião, é sem dúvida um grande, grande, grande pisqueiro, uma pessoa única. Aprendo muito com ele. Ele tem seus métodos, a primeira destilação dele foi feita com 9 anos. Então, é assim, é uma aula em pessoa. É uma honra, uma verdadeira honra trabalhar com ele aqui. Aprendemos muito um com o outro. Ele disse que eu inspirei ele a estudar mais enologia, a ler mais enologia, né? Essa enologia mais moderna, digamos. E ele tem métodos incríveis que, sem dúvida, refletem nas taças e nas garrafas do nosso pisco. Nós ainda, já ia falar todavia, já ia tirar uma palavra em espanhol aqui. Nós ainda estamos nos trâmites, né, para receber a autorização e a denominação do pisco. Então, nós ainda não estamos com o nosso produto para venda. Estamos estudando certos últimos detalhes, afinando as últimas coisas, mas tem detalhes como nenhum pisco vai sair da Bodega Murga sem, no mínimo, 3 anos de descanso aqui dentro. Esse é o nosso básico, básico, básico de tempo. E aí, claro, vamos querer fazer com mais tempo, com edições especiais, detalhes, assim, né? Sim. O, sabia que acho que ele é sommelier, tá falando de pisco com chocolate, com cheesecake, com arroz de leite, com torta de limão, falando de Com vários tipos de sobremesas. sobremesas, Gena. Isso Legal. aí. O pisco tem no Brasil? A Raquel tá perguntando. Ainda não. Nosso pisco ainda não, ele ainda não estamos em venda nem aqui, mas com toda certeza também queremos muito levá-lo ao Brasil, né? E porque acho muito interessante que o consumidor brasileiro conheça esse pisco extra premium, né, bem, bem, bem feito, e sem dúvida está nos planos sim ir para o Brasil. E, Pietra, vocês já estão exportando para algum outro país os vinhos ou por enquanto o consumo é só no Peru? Não, por enquanto não estamos exportando.
quando alguém viaja, algum amigo, a gente sempre dá um jeito de mandar umas garrafas junto para circular, para passear pelo mundo. E temos vários padrinhos, temos o Walter de Batti na Itália, que é um grande apoiador do projeto, deu muitos conselhos. E várias produtores que de várias partes do mundo que nos auxiliam, nos apoiam, nos aconselham, mas ainda não exportamos para nenhum lugar. Está nos planos também. E para a questão de enoturismo, porque o brasileiro vai muito para o Peru para comer, né? Vai para provar a gastronomia, para passear, ou vai para Machu Picchu. Mas aí vocês recebem visitas. Como funciona a questão do enoturismo? Ainda mais você que veio aqui do Brasil sabe muito bem o quão bem o enoturismo faz ao vinho brasileiro. Então, no Peru isso também está acontecendo de uma forma crescente. O que você diz? Dá para visitar? O que a gente pode esperar? Eu estou esperando meus alunos aqui falarem vamos para o Peru, porque todas as lives eles falam vamos para não sei onde. Daqui a pouco um aparece aí, vamos para o Peru. Com certeza, sintam-se convidados. Eu percebo que sim, o enoturismo ganha cada vez mais força aqui. Várias bodegas possuem seus próprios roteiros, seus dias, suas visitas, tudo mais. Nós trabalhamos, não somos abertos ao público, só trabalhamos com visitas agendadas, né? Mas sim, recebemos com muita alegria sempre. E a Liz ficou uns 3 ou 4 dias aqui com a gente, passeando pela região, provando várias coisas. Adoramos receber entusiastas dos vinhos aqui. E, sem dúvida, quem não tem tempo, né? Nós estamos a 3h30 da capital, então quem não tem tempo se vai fazer uma escala rápida, porque muita gente me diz assim, eu vou fazer uma escala em Lima e vou ficar 8 horas, vou ficar 6 horas, onde eu tomo os vinhos? Estamos em vários lugares, estamos no Astrid de Gaston, estamos no Maido, estamos no Maita, estamos em vários lugares, né? Então, tá cada vez mais fácil de nos encontrar nos restaurantes de Lima. E em breve, no restaurante lá nacional do próprio aeroporto Jorge Chaves, a gente também está com rótulos lá. Então, cada vez mais querendo se aproximar, que seja cada vez mais fácil a pessoa ter acesso ao vinho nacional peruano, né? E, enfim, Legal. Acho que variedade é muito importante. É um setor que merece atenção, merece apoio e merece união, como vários setores, né, vitivinícolas da América Latina. Com certeza. O pessoal aqui já monta a excursão, tá passando lista de nome aqui, ó. Galera, eu vou. Não, e assim, nós estamos... Pode falar, perdão, te interrompi. Não, o Felipe tá falando, eu quero ver aquele Machu Picchu loucona. Eu falei, respeito, gente. Não vou para Machu Picchu, vou só conhecer os vinhos. Mas é bom saber que ele tá nas cartas dos restaurantes tão conhecidos em Lima, porque aí, às vezes, quem não tem a oportunidade de ir para conhecer a vinícola pode conhecer os rótulos também. Sim, eu citei só alguns, né? Nós estamos em vários outros, estamos em vários wine bars, estamos no La Gastrônoma, no Curador, estamos em vários amigos que nos apoiam, nos ajudam desde o começo. E, assim, aqui a bodega se encontra a 25 quilômetros do mar, né, na costa peruana, a mais ou menos 3h30 da capital, de Lima, e estamos cheios de atrações. A gente está a norte, a gente tem uma pré-cordilheira linda. Ao sul, a gente tem as dunas, que tem um oásis natural, o oásis de Morón. E pertinho, aqui a 45 minutos, tem a Baía de Paracas, que é a reserva nacional. É incrível, lindo, lindo, lindo. Vale o passeio, não só mas 2 dias. Então, turisticamente, as atrações estão, assim, recheadas, assim. Se bebe vinho, se passeia na fazenda e se conhece atrações incríveis da região. É bem interessante. Bacana.
E voltando um pouquinho à questão dos vinhos, a gente falou muito das castas, desses perfis diferentes delas, da associação com frutas peruanas, por exemplo. Você tem trabalhado elas mais em varietais ou também buscando blends, a formação de alguns estilos com a conjuntura de todos esses aspectos? Como é que é isso? Acredito que metade, metade. Gosto muito de aprender, de testar elas varietais, bastante. Acho que a maioria dos nossos engarrafados, sim, são varietais, mas também é uma grande paixão minha fazer cofermentações dessas uvas, né? Então, acho que é um mundo à parte quando você começa a entender a cofermentação de várias delas, é um novo panorama que se abre. Então, eu tenho Itália Moiar, que é uma tinta com uma super aromática, extremamente aromática, e ela gera um rosé incrível. Eu tenho Albia Itália, que é uma branca super delicada, super sutil, com uma branca que é um acontecimento, um furacão. A gente tem um blend que eu gosto de chamar de blend extremamente peruano, porque ele é um blend de negra criolla com quebranta com albia, que são uvas fortemente conhecidas por seus piscos. Então, me divirto muito fazendo cofermentações, mas não abro mão de vinificar em varietais. Legal. E aquele pet nat que você postou esses dias, era do quê? Eu fiquei curiosa. Ah! Então, esse ano nós iniciamos a nossa família de petnates, iniciamos com 9 diferentes misturas, digamos, metade varietais, metade cofermentados. Eu estou muito feliz, estamos todos muito felizes com os resultados. Está sendo mágico. Aqui eu estou com um petnat de quebranta, super delicado. Ainda está com Ai, um linda cor. pelage bem interessante, bem intenso. Já tem Já abri a garrafa tem uns 30 minutos ou mais e persiste. Estou bem encantada com a resposta deles no Petnat. Está sendo bem recompensador, bem interessante. Nós fizemos Moiar Itália, o blend peruano, Albia pura, Itália pura, Quebranta. Então, cada um tem sua personalidade única e suas notas também tão únicas quanto. Estamos gostando bastante. Como eu disse, a produção é mínima, minúscula. E aos poucos a gente quer iniciar com novidades na maneira de vender, porque a situação atual nos exige novas soluções, novas maneiras de chegar nas pessoas, de abraçar as pessoas, de estar presente. Então, e sem dúvida, os petnates eu desenvolvi pensando que é uma garrafa que ela vai trazer o verão na mesa, não interessa qual mesa e não interessa a estação que estiver. Eu quero levar um vinho que leve o verão à mesa das pessoas. E foi o que eu busquei com esses petnates, né? Legal. Pietra, vamos explicar para o pessoal o que é o Petit Lin Naturel, que talvez alguns não conheçam esse estilo de espumante. Você pode explicar? Bom, explicações distintas, nomes distintos, há quem diga, há quem chame método ancestral, há quem chame método antigo. Simples e resumidamente, um vinho que vai terminar a sua fermentação na garrafa. Há quem diga que é uma parte de um champenoise, há quem diga que é um espumoso antes de ser espumoso. Espumante, perdão, outra palavra em espanhol, desculpa. Daqui a pouco você já não está mais falando bar. Já não tô mais. Mas, inclusive, eu deveria ter começado me avisando que eu ainda esqueço algumas palavras, acabo aplicando palavras em espanhol, por costume, né? Então, assim, explicações à parte, não tem segredo, não tem mistério, é um vinho que vai terminar sua fermentação em garrafa e que por método e por segurança e pela pressão que essa fermentação vai gerar, ele vai ser engarrafado com a tampinha de Coca-Cola em garrafa, refrigerante de garrafa, cerveja em garrafa, né?
Por favor, professora, complemente a minha explicação extremamente Não, simples. é isso mesmo. Não, é porque a gente fala pet natural porque a gente é íntima, né? Mas é o petit lait naturel, o espumante mais delicado com a fermentação finalizada dentro da garrafa. Exatamente isso. Falar em professor, seu professor Leonardo Cury está aqui, te mandou um alô. Fiz aula com ele também. Eu não. Que maravilha! Então, o Leonardo foi meu orientador no trabalho de conclusão de curso que foi sobre as uvas pisqueiras peruanas. Tá vendo? Olha o círculo que a vida deu. Muito, muito legal. Sou muito agradecida. Abraço, dessas professor. crianças aí. Deixa eu ver aqui. O Gustavo está perguntando para quem quer começar a conhecer o vinho peruano, dessa linha natural, qual casta e qual estilo você recomendaria? Quebrou a banca. Agora que eu vi. Não acredito. Gente, caiu. Peraí que eu vou botar a Petra de novo aqui, que o sinal lá é meio ruinzinho. Deixa ela voltar. Vou te chamar de novo, Petra. Manda uma... Aqui. Bernardo, você que derrubou a live, Bernardo. Tô aqui, perdão. Internet no interior. Não, tem problema. Vamos lá. A pergunta era para quem quer começar a conhecer vinhos naturais peruanos, quais castas e quais estilos você recomenda? Só porque eu falei de professor, encheu de professor aqui para julgar a gente. Só... Oi, você conseguiu ouvir a pergunta? Falhou bastante aqui, mas a pergunta é para quem quer começar a conhecer os vinhos peruanos, Isso. Quais castas eu recomendo? Exato. Tá. Bom, aí vamos partir de duas coisas. Existem várias vinícolas aqui de muita qualidade, que fazem vinhos muito bem feitos, de uvas, vamos chamar as tradicionais, Malbec, Cabernet, Syrah, Petit Verdot, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Todas essas uvas estão muito bem representadas e muito bem elaboradas pelos enólogos dessas vinícolas. Agora, uma coisa mais específica aí é provar vinhos de uvas pisqueiras, né? Então, são poucos projetos que eu conheço aqui e sempre projetos bem pequenos. Mas, sem dúvida, eu apoio consumir vinho peruano, tem que começar, né? Então, seja como for, aos poucos a gente vai abraçando mais mercados, vai chegar no Brasil. E assim que chegar no Brasil, com toda certeza, espero que a Kelly avise todo mundo. Claro. Mas se eu, sem conhecer nada, hoje fosse tomar um vinho de uva peruana, de casta peruana, pisqueira, eu adoraria começar pela Moyar e pela Quebranta. São super únicas e tem detalhes, particularidades. Não vou dizer que são minhas uvas preferidas, não posso falar isso, não falaria, mas eu recomendo começar pela Moyar, que é uma uva que me encanta muito, que tem uma riqueza incrível de estrutura em boca, traz aromas super interessantes, muito versátil. E a Quebranta, por ela ser a uva por excelência peruana, que ela se originou aqui em solo peruano e ela é uma cruza de Moyar com negra criolla. Então, minha recomendação completamente livre, assim, sem julgamentos, adoraria começar pela Moyar e pela Quebranta. Acho que seria um ótimo início. Bacana, ótima dica. E o que você está tomando aí? O pessoal está perguntando e está perguntando se tá bom. Acho que tá todo mundo aqui doido para tomar vinho peruano. Que maravilha! Eu estou tomando um Petit de Quebranta, com fermentação, engarrafado com uma densidade um pouquinho arriscada, um pouquinho alta.
É uma uva que a gente tem ela tanto em varietal. Aqui eu tenho uma garrafa dela, uma cor bem um super laranja. Olha o espanhol Naranja. chegando de novo. Uma cor super, super laranja. E temos ela em varietal, em cofermentação com outras uvas. E agora, finalmente, no nosso Petinat querido. É uma uva um pouco mimada, um pouco. Ela exige uma atenção bem forte. Mas me encanta muito e é um desafio trabalhar com ela, adoro trabalhar com ela, porque é uma homenagem, né, a esse país que me acolhe com tanto carinho e respeito, desde que eu cheguei. A Mônica, Saúde a todos. saúde. A Mônica que mandou aquela foto que eu te passei antes da Finca Redondo, tá perguntando se você conhece aquele Malbec que ela tá tomando. Sim. Eu acredito que muitas pessoas que tenham vinho peruano em casa ou que já tenham provado, certamente são das principais aqui, né? Como você, acho que nós comentamos sobre Intipalca anteriormente, a Aham. própria Atacama, Queirola, Finca Rotondo. Todas essas são vinícolas bem históricas, bem grandes aqui, que, claro, são outro nicho, outro mercado, mas fazem produtos muito interessantes, claro. Valorizo e E, tomo de tudo sempre. Então, Pietra, eu vi no site de vocês, no Instagram, não lembro, que o cultivo é todo orgânico, né, das uvas. E em Cantina, como é que você vem trabalhando isso, a questão das leveduras? Como é que está funcionando essa parte enológica em Cantina para vocês? Você tem conseguido fazer da bom, forma que você imaginava? sim. Em campo, a gente ainda não tem certificação orgânica, né? Então ainda não nos denominamos completamente orgânicos. Ah, trabalhamos com uma produção integrada, não usamos Uhum. pesticidas, não usamos herbicidas, nada disso. Muito cuidado, muita seleção. Nossa equipe de campo é toda feminina, toda composta por mulheres, pelo cuidado, pelo maior se atém muito aos detalhes, uma perspicácia e não tem medo de selecionar. Assim, essa uva tá num estado muito bom, essa uva não está tão boa. Em bodega, em vinícola, perdão. Falar bodega em português pode ser mal compreendido, né? Então, em vinícola, a gente só trabalha com fermentação espontânea, somente com leveduras autóctones, nenhum insumo externo, nenhuma filtração, não trabalhamos com sistema de frio. Única medida de segurança, de prevenção, de precaução são quantidades mínimas, quase assim, insignificantes de metabisulfito ao Uhum. momento de envasar determinados vinhos, não em todos. Eu diria que 70% dos nossos vinhos não possuem nenhum metabisulfito, né? Mas em alguns que a gente conhece e está estudando, é claro, já demonstrou que necessita de um apoio no final, no invase por precaução, mas Uhum. são quantidades mínimas. Então, Certo. E lá. tudo com muito cuidado, sempre, primeiro passo de qualquer coisa, higiene extrema, limpeza extrema, seleção de uvas em campo e na mesa seletora. Isso eu sou muito agradecida por me permitirem trabalhar com tanta extremismo, preciosismo com as frutas. Isso é muito interessante aqui. E sempre priorizando isso, porque se você é muito fácil estragar um vinho de uva perfeita. Agora, consertar um vinho de uva que não tá legal é impossível. Então, são Isso é riscos verdade. que não se pode correr. Ó, a Rosângela tá pedindo para você levantar um brinde aí, porque a avó Vila tá acompanhando você. Ai, meu Deus! Oi, vó! Oi, Dinda!
Gente, é a saudade Aproveita. longe de casa, o pessoal. A gente tá quase terminando o tempo, Pietra. Queria que. Obrigada, o Gustavo está elogiando a live. A gente está quase terminando o nosso tempo aqui. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, por participar, por trazer um pouco primeiro, da sua expertise que você está levando para o Peru, para um projeto tão distinto, porque é bem isso, quando a gente fala em vinho peruano, já é aquela surpresa. Segundo, a gente pensa em castas muito tradicionais, e esse projeto novo, com uma participação de uma mulher brasileira, é um orgulho enorme para nós, para a gente que está lidando para mudar o mercado Nossa. de vinho sempre, é uma coisa assim absurda de feliz. Para nós, como escola, então, um orgulho enorme. Espero que a gente possa se encontrar em breve, degustar alguma coisa junto ao professor Leonardo, orgulho. O professor, a aluna que orgulhou ele um monte, todo mundo morre. Quando a gente começou a conversar sobre isso, eu também fiquei orgulhosa, mesmo sem ter participado disso com ela, só sendo fã. Ai, que coisa linda de se ouvir. Nossa, eu fico muito assim, feliz. Nós ficamos super felizes realmente de trazer essas novas caras do vinho, porque a gente não pode nunca se limitar no conhecimento, por isso que os nossos cursos são das escolas mais tradicionais, mas para ampliar os horizontes. Então, essas lives têm servido muito para isso, para a gente trazer as novas pessoas, os novos profissionais, todo mundo que está trabalhando pelo crescimento desse setor. Então, te parabenizo mais uma vez por tudo que você está fazendo. Espero que a gente possa conversar outras vezes também. E agora, no final, a gente combinou de mandar um beijo especial para a Suzy, a mãe da Pietra. Beijo, Suzy, que acompanha a gente. Que eu sei que ela beijo, sempre acompanha. Mãe, saudades. Uma fofa, a gente ainda vai sentar para tomar um vinho junto lá em Bento, né? Com certeza. Kelly, Peru, sem palavras, te agradecer. Tem que ter ponte aérea. Gente, assim que normalizar, vou direto pro Peru, 4 horinhas, você tá aqui tomando vinho com a gente. Tomara que as coisas se resolvam, fique tudo bem. Kelly, muito obrigada, sem palavras. Fiquei, assim, muito feliz com as tuas considerações. Eu sou muito agradecida, de verdade, pela oportunidade que eu tenho aqui, pela confiança no meu trabalho e pela chance de mostrar o profissionalismo que a gente vem estudando e vem esperando, né, o momento de poder exercer. Então, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, todo mundo que está mandando beijo, está mandando abraço, dá um quentinho no coração. Tô com muita saudade de todo mundo, tô com muita saudade do Brasil. E de coração que a gente continue apoiando a boa gente dos vinhos brasileiros, peruanos, de todos os lugares. Isso aí. E muito, muito, muito obrigada, de verdade. Boa noite. Parabéns. Tomem Obrigada. vinho o tempo inteiro, comam frutas, tomem vinho, se cuidem. Isso aí, parabéns. Nós morremos de orgulho de você. E, pessoal, nossa próxima live aqui na The Wine School é quarta-feira, dia 27, às 8 da noite. Quem vai conduzir é o professor Alex Coppetti. E ele vai receber o enólogo César Azevedo, um outro enólogo brasileiro que também faz história na Argentina. Obrigada, Pietra. Obrigada, pessoal. Maravilha. A live vai ficar salva no IGTV da Obrigadão, escola. boa noite. Beijo. Beijo, pai. Tchau, Renan.